Fala galera do Vitrine 77, estamos aqui para mais uma entrevista e essa é uma entrevista de peso, hein? Aqui tá do meu lado aqui um artista muito bacana, pude conhecer o trabalho dele pessoalmente e ele vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre a carreira dele, sobre o trabalho e ele tá aqui também cooperando com essa vibe aqui dessa galera. Vários artistas, como vocês já sabem, nos vídeos anteriores a gente já falou sobre isso. São 47 artistas juntos num só objetivo, ajudar pessoas. E vou deixar as apresentações aqui para o meu amigo, que vai falar um pouquinho da vida dele. Muito obrigado. Meu nome é Silvio Leme, eu trabalho com teatro há 21 anos. Na verdade comecei um pouco antes fazendo aquele lance de comunidade, né? A comunidade católica, na escola, mas exatamente em 94 me despertou o interesse de procurar um curso profissionalizante. Aí eu fui no Conservatório Carlos Gomes em Campinas, fiz um pré-técnico em 94, aí no início de 95 eu prestei o técnico, passei e me formei em 97. Em 95 a 97 eu estudei e me formei em nível técnico como ator. Você descobriu essa veia artística quando, né? Nesse período aí que você falou da igreja, que você fazia algum... A gente fazia assim, muito daquele ponto de vista amador, mas não amador do ruim, né? A gente procurava sempre fazer o melhor, né? Sim, sim. Porque o amador às vezes está associado ao negativo, né? Ué, você trabalha amador como algo ruim, né? E o amador vem da origem daquele que ama o que faz, claro, né? Então a gente fazia dentro daquele contexto de não conhecer tecnicamente e tal, mas a gente fazia, e aí em 94 uns amigos fizeram, na escola onde eu estudava na ocasião, fizeram um texto do V.D. Kind, que chama Despertar da Primavera, um texto bem denso, bem complexo, E aí, naquele momento, o que era para ser uma apresentação para uma sala de aula dentro do colégio, viraram acho que 6 pela minha memória, porque foi um negócio tão bacana, assim, que fluiu tão legal entre o pessoal que estava ali contagiou, e os professores quiseram que outras salas assistissem, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha retomado meus estudos, então eu estava 22 anos, eu estudava, 22. E aí, exatamente, aí com essa idade, aí eu comecei a fazer o pré-técnico no conservatório. Que legal. Aí com 23, no meio do ano, né, que eu faço aniversário em agosto, aí já com 23, dando continuidade para fazer o curso técnico do conservatório. E a partir desse momento você percebeu que ali tinha algo de muito sério ali acontecendo. Pô, você caramba, poderia se profissionalizar no sentido de realmente deixar sair para fora esse artista mesmo. Isso, e mostrar para outras pessoas. Exatamente, e assim, eu sempre tive um apoio muito legal da minha família, né? Porque no conservatório, por exemplo, nós isso é legal, o apoio da família. Muito importante. Mas mesmo que você não tenha, não deixe de seguir seus sonhos. Sim, a gente ouviu histórias aqui que eram ao contrário. De pessoas que a família não apoiava. E aqui a gente está vendo um outro exemplo de que a família apoia. Então, dê valor. Se a sua família apoia, dê valor e parabéns para quem apoia. Exatamente. Então, sempre eu tive esse apoio, porque durante o conservatório eu trabalhava, então eu conseguia manter também. Eu tive vários colegas, a nossa turma no primeiro ano tinha 27 alunos, nós terminamos o terceiro ano em 3. Nossa. Claro, cada um saiu por suas razões específicas, mas os que a gente sabia que alguns fim... saíram porque não tinham a sorte que eu tive, que eu tinha uma família que me ajudava, nos momentos difíceis ali e tal. E aí, hoje eu tenho 21 anos, né, de carreira, de história, 21 anos no teatro. Eu posso dizer, 2 anos e meio, 3 anos para cá, eu comecei a desenvolver uma outra linha de trabalho, não abandonei a área artística, mas eu tenho direcionado também, eu tenho, por exemplo, uma oficina
dirigida a professores do ensino básico, que eu chamo Bacana, o Lúdico na Pedagogia. Isso é legal. Já fiz alguns trabalhos. Aborda mais a criançada que está começando. Isso, tem- mas é um trabalho com os professores. É passar para os professores algumas Agrega dinâmicas no para agregar ensinamento. na pedagogia, exatamente. Tem uma palestra que é o eixo, a espinha dorsal da palestra é uma linha de motivacional e relação interpessoal. Já estrutura Isso. a personalidade, o caráter da nessa, pessoa, da criança, no caso, do adolescente. Isso, mas nessa palestra, que é um trabalho que não é a oficina, né? A oficina, essa é direcionada. Isso, já é um outro trabalho que eu fiz, no ano passado eu fiz na PUC Campus 1 uma palestra, fiz na Policamp, todas as faculdades em Campinas, Bem fiz na FACamp também, e fiz na FAC 4, Faculdade Anhanguera de Campinas, na unidade 4, que fica ali na região, ali por próximo da região Ouro Verde, em Campinas. Então essa palestra eu desenvolvi lá. E tem uma outra oficina direcionada a alunos universitários e também ao universo corporativo. Como que você se sente hoje fazendo isso, repetindo, né, para outras pessoas o que você aprendeu, ou lições que você... Qual é o sentimento? É um sentimento de gratidão? Como você se sente ajudando outras pessoas nesse sentido? Muito bacana, Saber né? que Porque- chegou nesse nível. Sim, Muito porque importante. é um agregar de experiências, né, de vivências, e somadas, elas resultam nessas oficinas. A oficina, por exemplo, para alunos universitários, alunas e alunos universitários, é justamente nesse sentido de desenvolver a comunicabilidade através de uma estrutura, o que eu tenho chamado, dentro dessa oficina, dentro da minha linha de estudo, eu tenho chamado de as comunicações, a comunicação espontânea, que é aquela em que a gente chega, às vezes a gente até está num ambiente mais formal, mas dentro dessa formalidade você ainda conversa de uma maneira solta sobre diversos assuntos, então é uma forma mais solta de comunicação. E tem outra comunicação que eu tenho chamado de comunicação planejada, que é aquela onde o indivíduo vai preparar uma palestra, o aluno universitário, onde naquele ambiente dele, ele tem uns seminários e ele precisa falar sobre a temática daquele curso que ele está estudando. Exatamente. E um amigo meu, um grande amigo meu que estava na ocasião professor da PUC Campus 1, e ele sendo empresário e também professor, e lá ele desenvolvia com os alunos o empreendedorismo, ele me passou essa informação exatamente, e a partir dessa informação desse meu amigo, Thiago Aguirre, na verdade, que é um grande amigo meu, Um abraço para ele. Ele me falou, porque na ocasião eu tinha a oficina para os professores do ensino básico, né? E aí eu falando dessa oficina para ele, aí ele me deu esse start de dizer, eu tenho meus alunos na faculdade e eles detêm o conhecimento, mas na hora de transmitir eles se perdem. Por quê? Porque o que é a comunicação, né? Sobretudo esse tipo de comunicação, onde você tem o ponto A, o ponto B, quem emite, quem vai receber a informação. Então tem uma série de detalhes nesse caminho, nessa lacuna, para se trabalhar, para que a informação chegue com clareza para quem está recebendo a informação. É uma ponte. Exatamente. E aí nesse intervalo entre o ponto A e o ponto B, existe a preparação, que é a criação de um roteiro. E isso é que voltado um especificamente ensaio. para cada assunto que fosse abordado. Isso. E aí você desenvolveu isso dentro Exatamente, da tanto que essa comunicação. oficina dentro das faculdades, universidades que eu tenho feito vários contatos, né? Essa oficina ela não estreou ainda, ela está ainda sendo amadurecida. Gerada. E ela está sendo, eu percebo que existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem qual é essa proposta. Porque dentro da minha pesquisa, a proposta que eu faço, ela é algo bastante inovador neste sentido. Porque eu estou trazendo a minha vida artística
Porque o que é a minha vida artística? É a analogia ao teatro. O que é o teatro? A comunicação o tempo todo. Pura. E aí eu preciso, porque são contações de história, né? E não só verbal, né? Não só verbal, como a corporal, aquela que você viu, né? Que é a mímica, né? Então, o corpo também fala o tempo todo, né? Então, de repente, uma palestra, que a pessoa vai se preparar para fazer uma palestra, ou dentro de uma empresa, eu tenho a informação de que uma determinada porcentagem, algumas pesquisas apontam em torno de 78% até do universo corporativo, pessoas que já são empresárias têm dificuldade de falar em público, porque às vezes não conhecem esse mecanismo de se preparar, de traçar um roteiro, de fazer um ensaio dessa apresentação. Perfeito. Você Então, conseguiu enxergar isso. Isso. E colocou, o professor também enxergou isso e colocou isso como exatamente. como se fosse uma matéria, vamos dizer, para fortalecer estes alunos que serão profissionais amanhã. E o que você sente quando você vê os alunos colhendo essas informações e colocando em prática? Qual é o sentimento assim? É muito bacana, né? Porque assim, quando eu faço as oficinas, por exemplo, com os professores, que é essa outra oficina, o lúdico na pedagogia. Essa que eu estava falando agora é o lúdico na comunicação, que é para os alunos universitários. Certo? Já é outro nível. Já é uma outra linguagem, já é um outro direcionamento. Mas a vivência com os professores, por exemplo, é muito bacana, porque o que acontece? As pessoas se tornam adultas e aí elas trazem um conceito de que muitas vezes ser sério é ser sisudo. Esquece aquela coisa do lúdico, do universo da brincadeira. Você consegue se divertir fazendo isso sem deixar esse lado artístico? Porque hoje a apresentação que eu vi aqui foi sensacional. É algo que te prende. E aí você consegue não ser tão técnico na hora que você está explicando isso, você consegue se divertir, fazer umas brincadeiras? Muito, porque é legal. Teve um professor meu que nos disse, na época que eu estudava teatro, ele falou uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, que ele fala assim, ele diz assim: nós absorvemos a técnica não para ficarmos reféns dela, né? A gente absorve a técnica para que ela passe a fazer parte de nós e aí a gente não perde a espontaneidade. Então, esse trecho que eu fiz aqui, de pantomima, é um trecho de um espetáculo que eu tenho desde 2000. Então, você imagina hoje, com tanto tempo depois... Você traz ele mais vivo do que nunca, vamos dizer assim. Isso. Então, a arte nunca vai morrer junto com esse... Exatamente. É o que a gente diz assim, né? O artista naquele momento, o artista sobretudo do teatro, que é uma linguagem muito diferenciada do que é televisão, do que é cinema. Porque na televisão o ator está lá, de repente ele tem algum imprevisto, ou algum erro, ou alguma situação que interfere diretamente na sua interpretação, certo. Ele pode cortar, o diretor diz, corta e regrava. Sim. Parte daquele ponto, regrava e vai editar. No teatro não tem isso. É uma dinâmica. O ator houve até um erro do próprio ator, né? No caso o ator com o texto errou o texto, ou então numa cena de mímica aconteceu alguma circunstância. A gente estava falando ali atrás da entrevista, né? Quando o amigo veio se desculpar por ter passado a galera. Eu falei, não, pelo contrário, isso que é vida, né? E é o que eu quero mostrar, uma coisa natural, assim, que todo mundo possa sentir a vontade em assistir, não aquela coisa... O cara fica na técnica, não sei o que, não. Isso daqui a técnica, se ela fica só na técnica, ela engessa isso o artista, que é legal. né? Você estava falando que segue. Exato. Segue. Vamos continuar. É uma coisa, vida, né? Dá uma vida. É algo que flui. Exato, flui. exato. É como uma pessoa que eu trabalhei bastante tempo com ele, e ele dizia, ele sempre utilizava uma colocação muito interessante. Ele falava assim: o teatro, nós podemos apresentar a milésima sessão de um espetáculo.
Mas a milésima sessão de espetáculo precisa ter um frescor como se fosse a primeira. É feito Porque com o amor. espetáculo, o público está presente. Ele Aí, está ali, pessoal. ao vivo. São dicas Então, tem que importantes ter- para você que está começando na arte, aí, que gosta desse ramo de artístico, que tem essa veia artística pro lado de artes cênicas. Exato. Tá aqui um cara que tem muita coisa para dividir com a gente. É lógico, a gente não tem um tempo assim muito grande, mas numa próxima oportunidade a gente vai aprofundar até para mim mesmo, aprender mais coisas, aprofundar nesse assunto. O que você diria para um cara que está começando, que tem essa vontade e de repente não teve uma oportunidade ou está meio em cima do muro, o que você diria para ele hoje como incentivo? Eu acho assim, a gente não pode esconder que, na verdade, no nosso país nós temos um grau de dificuldade, até por questão cultural. A arte, infelizmente, ela não é vista, inclusive partindo do poder público, que deveria ser um grande incentivador, não generalizando, obviamente, mas a gente não vê no nosso país uma valorização da questão cultural. Como a gente tem visto, infelizmente, uma série de questões aí, uma desvalorização do professor, isso é um absurdo. Um Brasil, um país continental, né? Que a gente tem visto uma desvalorização da figura do professor. Eu faço essa analogia com a arte, por quê? Porque as pessoas não têm Não é tempo. fácil, né? Não é fácil. Nunca vai ser Precisa fácil. batalhar muito. Olha aí, precisa, galera, olha a dica. Precisa saber que você quer aquilo, que seja uma determinação. E a partir disso, Olha aí, galera, presta bem atenção, porque a gente Não tá é falando possível. aqui com uma pessoa que tá, mesmo se tivesse há pouco tempo, teria algo para passar de legal, um incentivo, mas estamos falando de 21 anos de carreira, ou seja, tem muita história, muito conhecimento, muita experiência, e são as dicas que a maioria das pessoas parece se torna até um pouco clichê. clichê, exatamente, Eu costumo exatamente. falar, mas é isso aí, você tem que se mover, focar, correr atrás e realizar o seu sonho, né? E Exato. hoje você está atuando assim, fazendo apresentações. Como que você está sentindo essa questão dos teatros, assim, os espaços que tem culturais? Como que tá isso daí? Tá aceitável ou tá faltando muito ainda para Eu pra gente acho, alcançar, a gente, desde quando surgiu, se eu não me engano, se eu estiver enganado, me perdoem, mas a primeira lei de incentivo no nosso país, que foi a Lei Rouanet, criada em 1991, se eu não estou enganado, a partir dela vieram surgindo outras leis, como nós temos o PROAC no estado de São Paulo, existe o PROAC de Minas também, existem alguns municípios também tem algumas leis de incentivo, que é um investimento, na verdade, a empresa ela tem aquele determinado imposto que ela paga, então ela consegue uma determinada porcentagem, seja no imposto de renda pela Lei Rouanet, ou seja, na lei do PROAC, por exemplo, do estado de São Paulo, através do ICMS, direcionar uma fatia daquele imposto, aquele valor que já é imposto, ou seja, para a cultura, ou seja, para o esporte. O que a gente percebe é que... É pouco ainda. Não, é pouquíssimo ainda, é pouquíssimo. Mas o que a gente percebe é que, assim, o público que a gente chama de público espontâneo é muito difícil de ter esse público de trazer. Sobretudo para quem não está numa grande mídia. Por quê? Porque não está numa grande mídia. As pessoas foram deixando de apreciar a questão do teatro. O que você acha que mais atrapalha a arte, assim? Fora o descaso, lógico, a falta de investimento, falta de leis, de ser aprovado alguns projetos. Fora isso, o que você acha que mais atrapalha? Você acha que a mídia prende muito naquela coisa quadrada, assim, que o cara acorda, vê tal programa, e o cara não abre a mente dele, ele não vai no teatro, ele não vai pessoalmente de uma forma mais intimista. O que você acha que atrapalha mais a
cultura no Brasil? Fora esses... Nós temos algumas questões que são assim, por exemplo, as escolas mesmo, o interesse da educação ao teatro. É onde tudo começa ali. Exatamente. Então, o que a gente fala assim é a questão da formação. Tem uma companhia de teatro em Campinas chamada Cia Santa, que são queridos amigos meus. Aliás, eu ainda estou com eles, eu estou num processo, como eu estou fazendo alguns trabalhos meus que eu estou desenvolvendo que tem a ver com essas oficinas que eu disse a você e alguns outros projetos pessoais, mas eu estive os últimos 4 anos, agora em janeiro fez 4 anos que eu estava com a Cia Santa. A Cia Santa é uma companhia que tem uma história de 46 anos, vai fazer agora, se eu não me engano, é isso. Quase meio século aí de história. Se eu não me engano é junho ou julho que eles fazem o aniversário. Então eles têm uma história maravilhosa. Uma boa parte dessa história, como o Teatro da Cia Santa, foi um trabalho muito focado com a questão das crianças nas escolas. Então eles tiveram, nesses 46 anos, um bom período onde, ao desenvolver esses projetos que eles faziam com as escolas, o teatro na escola, são coisas que foram inovações da Companhia de Teatro Cia Santa. Havia uma procura muito grande das escolas. Então, durante muito tempo, esse trabalho da Cia Santa foi sustentado com esse público das escolas. E fazia uma diferença significativa, acredito. Porque quando começa na escola, você tem uma vida ali. E isso é muito importante. A partir do momento que você tem uma vida, você está formando um caráter, você tem que fomentar e alimentar essa vida com coisas que realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa. E eu acredito que esse foi o papel deles. Né? Sim, a Cia Santa ela sempre trabalhou nesse sentido da formação de público, essa preocupação. Só que os tempos vão mudando. Né? Os tempos vão mudando, vão surgindo como hoje. Rapidamente, né? E essas mudanças elas começaram já porque o teatro, muitos anos, décadas antes, ele tinha como entretenimento, ele tinha uma apreciação maior do público. O público procurava mais por teatro. Com o fortalecimento do cinema e hoje, com essa tecnologia que nós temos, com esse desenvolvimento tecnológico desde a década de 90, com acesso através de canais onde você consegue ver um filme com uma grande facilidade. São bons até certo ponto, mas o outro lado ele divide as pessoas. E começou a criar... Singulariza, né? Exatamente, começou a criar, talvez num processo de forma muito natural, um desinteresse em relação ao teatro. E aí a gente soma isso a esse descaso de um poder público que não é de hoje, que é histórico no Brasil, não é? E temos que lutar contra isso, né, gente? Se informar, procurar ler livros, né? Ler bastante, estudar, desenvolver intelectualmente. Ir atrás de coisas que realmente vão te agregar algo na sua vida, na sua personalidade. Bom, quer encerrar com mais alguma coisa? Não, só a sua linha de raciocínio pra gente terminar. Isso, ok. Então, como a escola ela é a base da formação do indivíduo, né? A gente tem um teatro que é direcionado até uma faixa etária, os seus 10, 11 anos. Depois, isso com raras exceções, essa lacuna fica sem aquele aluno que está num processo de formação, de desenvolvimento, né, cultural inclusive, ele fica. Aí quando ele chega na fase adulta, ele já não tem mais um interesse em ver o teatro. Lógico, salvo as exceções, né, toda regra tem as exceções. Mas de um modo geral, precisaria ter um trabalho de difusão muito maior para as pessoas entenderem o quanto a arte é importante no desenvolvimento cultural de um país. Eu vejo que muitas pessoas elas lutam por isso, mas é igual você falou, é uma cultura do nosso país assim, muito desgastante, chega a ser até chato.
cansativo e a gente tem que realmente lutar contra isso. Quero agradecer aqui de coração. Eu que agradeço. Muito. Isso aqui foi só uma palhinha, porque a gente vai ter outras conversas, porque eu gostei muito de conversar com o meu amigo aqui, que vai dar muitas dicas pra gente aí, e principalmente sobre cultura e desenvolvimento, comunicação. Tem uma tese legal aqui já feita por ele. E é isso aí, vamos seguir em frente pela cultura e pela educação, né? Vamos seguir em frente aí, galera. Agradeço de coração. Muito obrigado. Valeu, pela colaboração aí. Muito obrigado pelo Sucesso na carreira aí. Tem algum contato, algum lugar que alguém consiga te achar no Facebook, Instagram? Eu costumo brincar que eu sou um cara da pré-história. Sim, mas porque tá nativa. Eu tenho a minha página, eu tenho Facebook, tô como Silvio Leme, mas Instagram ainda estou começando a me afeiçoar. Exatamente, conhecer esses mecanismos aí, mas através do Facebook, Silvio Leme, e ali tem algumas outras páginas, uma inclusive que direciona esse trabalho das oficinas, da palestra. Isso é importante. E tem uma página no meu espetáculo Gestos, que eu fiz essa apresentação de um trechinho do espetáculo. Tá lá, vamos lá. Galera, na edição do vídeo eu vou colocar um trechinho para vocês verem como foi, só que a iluminação também não estava muito boa, mas o importante é vocês prestarem atenção na mensagem que ele estava querendo passar. Isso que é o importante. Alô, galera, muito obrigado. Tudo de bom, Vitrine 77. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Até breve. Valeu, querido. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecer aqui também o evento, o convite que me foi feito. Sim, o Sarau. Sarau. Tchau, galera.